Olá, sou o professor Tobias Marcelo, estou aqui para mais um vídeo do canal Cientista Tobias. Continuando com as aulas de ciências, iremos falar de hereditariedade. O que é hereditariedade? Você tem alguma ideia? Olha só, a espécie humana ela tem um conjunto de caracteres que nos permite distinguir de outras espécies, né? Somos bípedes, não é assim? O que distingue os seres humanos entre si, né? Cor do cabelo, né? Cor da pele, né? São coisas que distinguem, cor dos olhos, né? Assim, distingue os seres humanos entre si. Então, o que é hereditariedade? É o mecanismo segundo o qual os caracteres ou características são transmitidos de geração em geração. Ou seja, os pais com os caracteres hereditários, os genes, transmite esses genes para os filhos. Então, onde é que está essa hereditariedade? A gente conhece que a hereditariedade ela está no DNA, certo? Então, o DNA é uma dupla hélice constituída por duas cadeias de sequências, né, de nucleotídeos, certo? O DNA é uma macromolécula onde estão registradas todas as informações sobre os funcionamentos da célula e, além disso, de todas as características de um ser vivo. O DNA ele pode ser modificado, né, através de radiações ionizantes, certo? Da radioatividade, raio-x. Aí você pode modificar o DNA, tá certo? Vamos lá. Vamos lá. O núcleo das células existem os cromossomos, certo? Os cromossomos são longos filamentos de DNA associados a proteínas. Cada porção de DNA que transporta informações com uma característica se chama gene, entendeu? Por isso que é genética, certo? Vamos lá. O gene é uma unidade hereditária que contém informações para uma determinada característica, exemplo, a cor dos olhos, hereditariedade. Onde eles estão? Eles estão no DNA, certo? Então veja só, o conjunto de cromossomos de uma célula, pelo seu número, forma e tamanho caracteriza uma espécie. Então é chamado de cariótipo. Os cariótipos humanos são constituídos por 26 pares de cromossomos, ou 46 cromossomos, né? Então vamos lá. O que é o genótipo? É a constituição de um indivíduo relativa a uma dada característica, é o genótipo. E o fenótipo, né, é a característica observada no indivíduo, cor dos olhos, cor do cabelo, certo? Então vamos lá. Aí tem aqui um problemazinho, tem os progenitores, né, uma púrpura e uma branca. Tem a primeira geração, nasceu duas púrpuras. Como tem o gene branco e o gene púrpura, aí você vai ver na segunda geração, vai aparecer o quê? Vai aparecer três púrpura e uma branca. A gente diz que a púrpura ela é a dominante e a branca é a recessiva. Apesar de que ele tem uma característica, o gene recessivo, duas púrpuras têm um gene, certo? Recessivo. Mas quem dá a cor é o dominante, que é justamente o púrpura. Para poder sair o branco, tem que ter dois genes recessivos brancos. Aí por isso que sai o branco lá, certo? Na segunda geração. Então vamos lá. A cor branca e a cor púrpura são os pais na, né, primeira geração. O PP, que é o recessivo, e o PP maiúsculo dominante, tem pétalas púrpuras na primeira geração. Na segunda geração, tem a púrpura e a branca, certo? O gene púrpura e o gene branco. Apesar de que na geração
na primeira geração, elas possuem os dois genes, mas apenas manifestou o púrpura, que o púrpura é o dominante. A proporção vai ser o quê? 3 púrpura para uma branca. Aí, se for perguntar qual é a probabilidade de nascer uma branca, vai ser 1/4, 25%. Então vamos lá. Aí tem aqui agora dois ratinhos, né? Dois ratinhos, um branco e um cinza. Você observa que o branco, a cor, para ele ser o branco, ele não é o dominante, ele é o recessivo. Então, para ele ser, vamos dizer, para ele ser cor branca, ele tem que ter os dois recessivos. E o cinza é o dominante. Então, na primeira geração, nasceu dois cinza. E na segunda geração, nasceu 3 cinza e um branco. Se você for fazer os cálculos, vai ser os mesmos lá da plantinha, né? Que a gente viu agora há pouco. Então vamos lá. Os ratos da primeira geração têm pelos cinzentos. O da geração, na primeira geração, tem o genótipo, um é o dominante e o outro o recessivo. Ou seja, nessa primeira geração aqui, ó, tem os dois, o genótipo, né, o dominante e o recessivo. O gene dominante é constituído pela cor cinza, foi o que eu acabei de falar agora há pouco. Todos os ratos são cinzentos, apesar de que possuem um gene da cor branca. Então ele vai ter o que? Os 3. Quais são as possibilidades que eles têm? Ele vai ter a possibilidade de ter todo dominante, um dominante com recessivo ou os dois recessivos, certo? A probabilidade de nascer um branco, foi o que eu acabei de falar, é 25%. Ou seja, em cada 4 ratos que nascem, um deles pode ser branco. Porque apenas os ratos CC, que eu também falei lá, que é os recessivos, são brancos. Os outros ratos podem ter o dominante, né, só dominante, CC maiúsculo, ou um dominante e um recessivo, certo? São cinzentos. É igual as cores dos olhos, né? A cor preta dos olhos escuros, é dominante. Já olhos azuis, verdes, são recessivos. Você pode ter a mãe e o pai com os olhos escuros, mas o filho pode ter olhos claros. Por quê? Porque um dos pais possui um gene, né, dos olhos claros, que é o que a gente vai falar agora. As árvores genealógicas são diagramas que mostram a transmissão de uma determinada característica ao longo de várias gerações, né? E perceber a possibilidade de transmissão para gerações futuras. Então tá aqui, ó. Tem a mulher, que é a bolinha, e o homem, que é o quadradinho. Então tem os bisavós, né? Olho azul e olho escuro. Tem os avós. Observe que os avós têm os olhos escuros, certo? Depois vem os pais. Um dos pais nasceu com o olho claro, certo? Então, os filhos no caso aqui a Matilde e a Inês, nasceu com olhos diferentes. E o João e o Antônio também. Então, é uma das características, certo? As cores dos olhos. Então, tem o gene recessivo e o gene dominante. Então, nos bisavós, um deles tinha o gene, para ser olho azul, tinha que ter os dois recessivos, entendeu? Para poder ser azul. Então, é isso, por isso que é maravilha, né, da genética. Então, são 4 gerações, são 2 irmãos, certo? Daqui, depois são primos, né? Os recessivos, a Inês possui olhos azuis, o que significa que herdou o gene que determinou essa cor. No entanto, o azul não se manifesta em nenhum dos pais deles, porque é recessivo em relação ao que determinou a cor castanha. Na outra,
Se a sua mãe tiver herdado um dos seus progenitores o gene determinante da cor azul dos seus olhos, entendeu? Então, você só vai nascer com o olho azul se a sua mãe herdou esse gene, né, das cores azuis, entendeu aí? Cor verde e assim por diante. Aí tem esse última parte aqui, é para perguntar, menino ou menina? Quem determina o sexo da criança? Aí você pode percebe aqui que a mulher ela produz, né, o gameta, né, o óvulo ou ovócito, né, no X, certo? No cromossomo X. Já o homem é o XY, que é o espermatozoide, o gameta espermatozoide. A mulher é XX e o homem é XY. Então a mulher ela vai doar o que? Só o X, entendeu? E o homem ou ele vai doar o X ou ele vai doar o Y para completar. Se o homem doar o X, aí vai formar uma criança. Se o homem doar o Y, aí forma um menino, certo? Vou repetir. A mulher só tem XX no cromossomo, né? XX, lá no óvulo, ou chamar também ovócito. E o homem, no espermatozoide, é X e Y. Aí quando juntam os dois, a mulher só pode doar o X. E o homem, o X ou Y. Se ele doar o X, aí vai nascer uma menina, porque junta com o X da mulher. E o homem, se o homem doar o Y, aí vai formar um menino, certo? Pronto, é isso, esse vídeo de hoje sobre hereditariedade, certo? As características. Às vezes você tem a cor da pele, não é? O seu pai tem uma cor da pele, mas você não teve essa cor da pele. Por quê? Porque o gene do seu pai não foi transmitido para você. O gene já veio de outro, entendeu? Já veio dos seus avós. Você pode ter característica dos seus avós, porque é a transmissão, você quando for estudar com mais detalhes, né? Isso dos gametas, certo? Da genética e da hereditariedade.